Pois é, e nessas discussões, esses ataques, né, de Eduardo e Jair Renan a Nicolas Ferreira também acabaram evidenciando o distanciamento entre os filhos do ex-presidente e Michele Bolsonaro. Após a briga, a ex-primeira-dama compartilhou uma publicação do deputado em um gesto que foi interpretado como apoio a ele. Já o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pediu hoje que os integrantes do partido evitem brigas públicas às vésperas do período eleitoral. Deixa eu passar essa para o Bruno Musa. A Michele divulgando um vídeo de Nicolas Ferreira justamente após a briga com o Eduardo, e muitos entenderam, bom, então Michele está do lado de Nicolas Ferreira. E aí, Valdemar da Costa Neto, que em tese é o número 1 do Partido Liberal, como administrar uma situação dessa em meio a um processo eleitoral que se aproxima e que demandará muita atenção e energia de todos eles, né, Musa? Você tirou a palavra que eu ia usar, Caneto. Demanda energia. No momento onde a gente deve colocar toda a nossa energia em um caminho, o caminho de buscar uma mudança, de mostrar um alinhamento para aquelas pessoas que ainda estão indecisas e migrar para um lado de uma mudança do Brasil, a gente precisa acabar colocando, gastando energia em outro debate, para apaziguar tudo isso. É nesse sentido que eu me refiro a sermos mais estratégicos. Quando eu falo sermos, eu estou falando aqui do campo ideológico como um todo, mais à direita, como muito bem definiu o Mota, que eu concordo com a definição dele. Então, gastar energia aonde se demanda essa energia nesse momento, que não é pouca. Vale lembrar que a direita não está com a máquina na mão. Portanto, há uma energia importantíssima a ser colocada para alterar todo esse processo político que estamos vivendo. Consequentemente, quando você precisa gastar energia com coisas que seriam, digamos, postergáveis ou feitas de outra forma, você acaba dissipando um pouco dessa sua atenção, onde ela é extremamente urgente. Eu só queria complementar um pouco a respeito do que o Mota falou, que eu achei muito, muito interessante, pertinente, concordo com ele, que é importante que nesse momento de polarização política, e eu acho que cabe muito bem nesse comentário atual, nesse momento de polarização política, aqueles que se declaram, de alguma forma, conservadores, mas vota com a esquerda, todo mundo já taxa ele de direita. Então é importante que nós tenhamos em mente o que é de fato ser de direita, como ele colocou, quais são os fundamentos dentro de uma economia, por que nós acreditamos nas liberdades individuais, na atuação individual do indivíduo para o coletivo e não ao contrário. Porque muitas pessoas adoram se passar por direita, ainda mais no momento em que a direita vem crescendo no mundo e aqui no Brasil também, para surfar uma onda e, quando precisa, adora defender pautas que subsidiam, que aumentam impostos, intervencionismo, controles de preços, mas se dizem de direita porque de repente, defendem algum tipo de valor mais conservador. Portanto, é importante que nós entendamos tudo isso para saber quem estamos colocando lá e saber se podemos cobrar essa pessoa. Afinal de contas, eles podem muito bem se passar por algo quando sequer conhecem todos os fundamentos. Pois é, a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, fazendo uma postagem nas redes sociais, e há uma interpretação, pelo menos muitas pessoas que se manifestaram nas redes sociais, entendendo que ela estaria apoiando Nicolas Ferreira nessa confusão com o Eduardo Bolsonaro, enteado de Michele. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. Casos de família, né, Beraldo? Pois é, Caneto. E esses casos, né, eles vão se repetindo já. Isso já está incorporado à dinâmica da própria família Bolsonaro. Vez por outra, a gente tem notícia dessas desavenças internas. Em alguns momentos parece que essas desavenças ficam equacionadas, depois elas afloram novamente, mas vai ser, eu acho que um pouco essa dinâmica até chegarmos às eleições. Importante lembrar que Michele Bolsonaro vai pleitear um cargo, salvo o melhor juízo, de senadora pelo Distrito Federal. Então, obviamente, ela, sendo eleita senadora, vai ter uma personalidade política própria, com um mandato, um gabinete, podendo atuar, especialmente no Senado, né, em que está sendo tão demandado e tão poucas respostas tem dado ao país. Então, Michele Bolsonaro vai se tornando um personagem político também, não mais apenas uma personagem da família Bolsonaro.
Carlos Bolsonaro agora buscando também ir para o Senado através de uma candidatura em Santa Catarina, criando ali até uma desavença. Houve, a gente precisa lembrar, no ano passado, quando essa estratégia foi anunciada, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro manifestou apoio a Carol Detone. Isso teria criado ali uma certa rusga com Carlos. Depois, aparentemente, todo mundo se entendeu, mas a temperatura continua alta. E o interessante, Canhato, é que parece que há uma possibilidade que Eduardo Bolsonaro lance a sua candidatura ao Senado e faça a sua campanha de forma remota por São Paulo e com chances reais de ser eleito. E aí teríamos 3 membros da família Bolsonaro no Senado, e esses 3 membros, de uma certa forma, representando as suas próprias agendas, o seu próprio núcleo político, digamos assim. Então, não tenho dúvidas de que a família Bolsonaro ainda vai passar por esse processo de acomodação e que depois das eleições ficará mais claro para todos como é que essa força política vai ficar acomodada. Pois é, e se essa possibilidade levantada pelo Cristiano Beraldo se confirmar, atenderia ao planejamento do pai, né, Jair Bolsonaro, que tinha feito inclusive essa organização entre os integrantes da família Bolsonaro para que cada um disputasse o Senado por um estado. Deixa eu passar a palavra agora para o... Quem é que tá? O Luiz Felipe Dávila, só para a gente passar a régua, fechar essa discussão. Você, Dávila, a gente sempre traz as análises políticas em relação ao pleito, a maneira como os caciques partidários acabam escolhendo as figuras. Agora, quando se trata de integrantes de uma mesma família, o cacique partidário tem um limite, né, para aparar as arestas, né, porque não se trata somente de questões políticas, profissionais, ideológicas. Tem um elemento familiar que talvez Valdemar não consiga resolver. Talvez seja Jair Bolsonaro a pessoa que vai determinar o que cada um vai fazer, ou vai chamar cada um, se puder, né, conversar, ainda que esteja preso em sua residência, mas talvez ele tenha que entrar em cena e falar, pessoal, menos, não dá, desse jeito não dá. A gente tem um objetivo. Qual é o objetivo? Vencer as eleições de outubro. É verdade, talvez ele tenha que entrar em jogo, mas pelo menos Flávio Bolsonaro já está fazendo esse papel do apaziguador, aquele que tenta colocar ordem na casa e focar que todos tenham o mesmo objetivo, vencer as eleições, tirar o PT do poder. Agora, a família Bolsonaro vai ocupar esses lugares no Senado, que bem disse o Beraldo. Agora, o problema é o seguinte, as negociações hoje se resumem a uma vaga da família Bolsonaro e outra do governador que vai disputar a eleição. E essa equação pode não ser uma soma de 1 mais 1 dá 2. Pode ser que 1 mais 1 dê 1. Porque se as escolhas são mal feitas, não entendendo o contexto local, pode-se votar num candidato da direita e dar outra vaga para a esquerda. É o que está acontecendo em São Paulo. Se nós tivermos 2 candidatos da direita com o perfil muito parecido, hoje nós já temos um oficialmente declarado, agora precisa do outro candidato, o Derrite, que é o único hoje que está oficialmente aí como pré-candidato, mas se o outro tiver um perfil muito parecido com o Derrite, o que vai acontecer? Vai votar, vai se eleger Simone Tebet ou uma outra pessoa da esquerda e vai ficar uma vaga da esquerda e uma da direita. Então, a direita nessa hora precisa ter uma mentalidade, uma visão estratégica para conseguir as 2 vagas. E aí a escolha dos perfis deveria ser muito mais como ocupar o espaço do que preferência político-partidária, apenas preferência política partidária. Então, eu vejo que a vitória do Senado da direita parece uma coisa com muita chance, mas poderia ser uma vitória estrondosa se tivesse um pouco mais de visão estratégica. Então, vamos ver agora que acabou a janela partidária, se temos conversas mais racionais, objetivas, estratégicas, visando a conquista das 2 vagas e não apenas de uma.